nosso primeiro encontro de hoje, nós temos um objetivo a ser cumprido, que é alinhar os valores fundamentais que impulsionarão o crescimento e a identidade da instituição. O que eu quero dizer com isso? Que a gente vai buscar, né, algo a mais, buscar esse futuro, romper, construir, vai doer, vai, porque toda a mudança, ela gera um desconforto. Mas antes da gente entrar realmente no material que eu trouxe para vocês, eu queria saber de vocês a reflexão que vocês fizeram lá naquele estudo de caso, pensando aí na comunicação com a equipe, e eu queria escutar quais são as dificuldades, se é que tem dificuldade, de repente é só aqui na minha escola que tem dificuldade, de falar com essas pessoas da equipe, de passar informações, porque eu sei que não é sempre que a gente consegue fazer uma reunião presencial, às vezes não tem necessidade, às vezes é uma mensagem rápida, que a gente pode usar através de um aplicativo, e eu queria saber se vocês se identificaram com aquele estudo de caso, se tem pontos que vão de encontro a dificuldades que você sente na equipe. Eu queria saber como é que é essa comunicação de vocês, porque a partir daqui, a partir desse primeiro encontro, a gente vai precisar passar muita coisa para a equipe. Que a gente vai começar a falar sobre crescimento, a identidade da instituição, e o nosso maior ativo, eu acredito que o nosso maior ativo são as pessoas. E vocês vão ver no decorrer desse encontro aqui por que eu estou falando isso. Então, eu queria deixar em aberto aí se vocês têm alguma reflexão para compartilhar conosco sobre o nosso estudo de caso. Ou nem fizeram nada, né? Pagaram a mentoria para não fazer nada, só para olhar minha carinha bonita, né? Oi, Kellen, Carol. Carol. Boa noite para todas. Na verdade, eu li aqui, eu vou colocar para você, na minha escola, como funciona, tá? Eu tenho uma dificuldade, porém é muito válido. Eu falo que as professoras, elas leem aquilo quando elas, como elas estão no estado de espírito delas. Então, se algumas estão bravas ou chateadas, ou aconteceu algum problema, dependendo do que você coloca nesse grupo, ela lê de uma forma, ela interpreta de uma forma, e ela vira todo o contexto do que seria para ser colocado, né? Então, assim, eu falo que tem os seus os pontos positivos e os negativos. Então, às vezes, aquele profissional que quer realmente entender, ele vai, ele pergunta, e ele vai, mas aí tem aqueles que você pega, tem aqueles dias que você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Os dias de TPM. É, isso, e muito funcionário dá nisso. E eu vejo, pelo menos comigo, muito ciúminho, sabe? Então, às vezes você joga alguma coisa, por exemplo, vamos colocar aí um painel ou alguma coisa para a gente realizar todo mundo lá e tudo mais. Elas acabam não opinando, porque foi fulana que falou, ciclana, e nossa, é horrível.
Voltei. Meninas, quase morri do coração. Deu um estouro aqui, faltou a luz. Tá chovendo, começou a desabar o temporal. Desculpa, Carol. Pode seguir na tua fala. Eu perdi a parte ali de que às vezes está tudo bem, né? Tem os pontos positivos da equipe. Mas tem os pontos negativos que eu falo, né? Agora, em relação a, por exemplo, assim, eu, como, né, gestora, ter certeza que todo mundo leu, eu sempre vou lá no dados e olho quem não leu, eu sempre vou no particular daí, sabe? Oi, amiga, olha lá, vê lá. Mas eu vou falar para você que tem ponto positivo e ponto negativo. Tá. E E nem vocês todo têm mundo tem algum combinado, tem alguma política de uso dessa ferramenta? Criaram alguma norma, digamos assim, para que elas entendam que é tão importante quanto uma reunião? Ou nunca fizeram Não, isso, Carol? na verdade, pelo menos eu nunca coloquei ou determinei alguma coisa, não. Tá. Isso era importante eu saber. Beatriz, Graça. Pode falar, pode abrir teu microfone. Eu consigo te mutar, mas eu não consigo abrir o microfone. Aí. Boa noite. Boa Tá noite. dando para ouvir? Estamos ouvindo. Tá. Meu nome é Beatriz, eu sou aqui de Uruçuí, Piauí, né? Estou na educação desde 2010, só que esses últimos 2 anos eu sou coordenadora e um pouco também de gestora na escola que a gente iniciou. Na verdade, essa escola era a nossa casa, né? E a gente se mudou para um outro espaço. E esse espaço passou por toda uma reforma e hoje funciona uma escola que vai do infantil 2 ao 5º ano, né? Então, nesses 2 anos, já vamos aí fechando 2 anos, tem sido bem desafiador, né? Muitos desafios. E, inclusive, eu ouvindo aí a Carolina, né? Carolina? Ouvindo ali a Carolina, né? E eu também passo por isso bastante, né? De às vezes, inclusive essa semana mesmo eu pedi, gente, quero pedir a compreensão de vocês, porque nem sempre a gente tem como se encontrar, a gente tem como parar, então quero pedir para vocês, para que vocês fiquem atentos ao que a gente usa o grupo de WhatsApp, ao grupo, as informações, e às vezes isso me deixa, assim, às vezes, muito chateada, né, porque a gente tá ali falando, às vezes, algo que é importante para toda a equipe, e é como se eu fosse ignorada, né. E, assim, hoje, assim, o que mais eu quero entender, né, não sei se é só eu que passo por isso, mas eu sinto, assim, que às vezes, ou a maioria das vezes, é como se eu fizesse o papel de chata. A chata do lugar. Ninguém usa essa palavra, mas não precisa usar, né, a gente conhece. E essa parte aí que tem sido o meu maior desafio. Lá vem a Kelly inventando moda. E é chata, né? Isso, porque às vezes a gente. Eu procuro sempre dar o meu melhor, né? Todos os dias que eu chego em casa, eu faço uma reflexão durante o dia e eu penso: ó, eu errei aqui, eu tenho que acertar aqui, a gente pode melhorar aqui, a gente pode melhorar aqui, essa sala não está avançando aqui, ali. E aí, às vezes, quando a gente vai propor algumas mudanças, e às vezes a gente passa por chata, né? O meu esposo aqui é o diretor, mas só que ele fala menos, eu falo mais, então eu que recebo mais esses lindos elogios. Que a coordenação envolve esse lado aí, de ter que pegar no pé e Exatamente. fazer a coisa acontecer. Exatamente. Obrigada, Beatriz. Maria da Graça. Boa noite, meninas. Tudo bem? Joia. Tá me ouvindo? Tá. Estou ouvindo. É a mesma coisa que as meninas falaram. Ali no grupo parece que eu tô falando sozinha, não tem ninguém. Agora, se tu botar lá assim, ó, vamos fazer um almoço amanhã eu vou fazer um almoço para vocês. Nossa, aí
É bem assim. Todo mundo responde, mas alguma coisa séria, eu olhei aquele estudo de caso ali que tu colocou, achei bem interessante, bem legal mesmo. Assim, coisas que, tipo, como é que eu nunca pensei nisso? Fazer um combinado de responderem, né? Porque é complicado, parece que tu fala sozinha, exatamente. Aí tu não quer fazer uma reunião para não tomar o tempo delas, porque aí tu acaba que toma o tempo delas, toma o nosso tempo também, todo mundo cansa, né? Mas também não escuto no grupo. Gurias, podem me chamar de chata, eu boto. Não gostou, não gostei alguma coisa durante o dia, eu vou lá de noite e coloco um textão no final do dia ali, coloco mesmo. Gostou, não gostou? Não. Gostando ou não gostando, a gente sai por chata de qualquer forma. Pelo menos, vão ler, não sinalizam, não falam nada. Ninguém me fala nada, sabe? Amanhã, casualmente, a gente tem reunião, né? Temos uma reunião presencial, então já quero alinhar, assim, sobre esse assunto de sinalizar lá no grupo, porque tu fica falando sozinha, e é chata, a gestora sempre vai ser, né? É bem como a Kelly disse, já vem a Graça inventando moda. Hoje eu só falei na festa junina, tipo, eu nem comecei. Não, mas não é? Ainda dá falta 1 mês, 2 meses. Tipo, gente, calma, né? Eu nem falei nada ainda. Nem abri minha boca para falar. É bem assim, então, tipo, nossa, é bem cansativo, né? A equipe é uma parte, assim, da escola que me cansa bastante, sabe? Que me cansa demais. Esse período todo, assim, nossa, tu faz, tu te doa, tu faz e não tá bom. Aí, se tu não faz, também não tá bom. Então, é, assim, uma coisa que, não sei, sabe? É complicado. A Kelly vai ajudar agora, né, Kelly? Vou ajudar. A ideia já é começar ajudando nessa parte aí. Tá? Muito obrigada. Então, assim, eu já passei por essas situações também na escola, difícil. Só que o que me ajudou? Tá? Vou trazer para vocês a minha experiência. Tá? Na época da pandemia, quando a escola ficou fechada, eu me reunia, a gente só se falava, eu e a minha equipe, através das redes sociais, através do online, na verdade, né? E nós ficamos aqui 13 meses com a escola fechada, e eu aproveitei esse período, porque na época tinha ali era início da BNCC, a partir de 2020 era obrigatório, e eu aproveitei para treinar elas e para unir muito mais o grupo. Que eu pensava como piloto desse avião, que independente se a gente fosse enfrentar uma turbulência, se o avião fosse cair, a gente tem que manter as pessoas tranquilas, né? E eu não sabia, não sei de onde eu tirei força para isso, mas eu pensava que esse era meu papel como líder. Então, nós aproveitamos muito, a equipe aprendeu muito a lidar com essas ferramentas de se comunicar através de WhatsApp, através de reuniões no Meet, fazia muito com elas, uma vez por mês a gente tinha treinamento, e para que não se perdesse, para que a gente pudesse se unir. Mas mesmo assim, depois que retornou, parece que tudo voltou a estaca zero, porque eu digo que trabalhar com as professoras é mais ou menos o que a gente faz com as crianças, parece que o comportamento é muito semelhante, a gente espera, a gente tem uma expectativa, né, ser uma adulta, mas quando a gente vê aquilo que foi falado já foi esquecido, né, em reuniões, às vezes tem que repetir lá no WhatsApp aquilo que já foi falado em reuniões, aí no WhatsApp não tem resultado, aí a gente pensa em fazer uma reunião presencial, mas aí as pessoas se incomodam porque a reunião presencial é no final da tarde, estão cansadas, ou é no sábado, queriam descansar, e como disse a Graça. Então, a gente nunca consegue contentar as pessoas. Mas nós temos um objetivo, e nós vamos começar a falar sobre objetivo hoje. A nossa escola ela é única, e nós, como liderança, como gestoras, nós temos que fazer com que as pessoas entendam, se elas estão conosco, né, nesse avião, elas vão ter que se comportar conforme pede. Por exemplo, assim, no avião, quem anda de avião sabe que o celular tem que estar no modo avião. Isso é uma regra. Né? Então, quem vai andar de avião tem que respeitar isso. E tem várias regras, digamos assim, o que pode levar na bagagem de mão, o que não pode levar, quantos quilos, e nós temos que aceitar isso. Existem regras. Então, o nosso papel como líder é mostrar para as pessoas que aqui tem regras. Claro que nós não vamos sair, né, sendo ali grossas, estúpidas, né, ríspidas com as pessoas, porque isso pode gerar, a gente está lidando como se fosse crianças, quando vocês olharem para as profs, vocês imaginem uma criança de 7 anos, mais ou menos, 6, 7 anos, não mais do que isso. Então, dependendo da situação, a criança se emburra, e o que a gente também não quer é que ela se emburre e vá embora, né, porque isso também gera um transtorno para a gente. Então, a gente tem que fazer de tudo para que elas continuem conosco,
para que elas entendam que nós temos necessidades, objetivos, expectativas, e fazer com que elas atendam isso e não se emburrem. Né? Então, é mais ou menos, eu olho hoje para minha equipe como crianças, assim, que a gente precisa. E existe um estudo que fala que nós somos a média das pessoas que a gente mais convive. E elas convivem mais com crianças. E o que eu tenho para dizer para vocês, o lado bom, é que hoje nós somos, vocês são 6 no grupo, 7 comigo, no grupo de mentoria. Hoje nós estamos em 4 aqui. Mas que bom que a gente está nesse ambiente que a gente pode nos tornar a média dessas pessoas que a gente está convivendo. Porque muitas vezes a gente fica tanto dentro da escola que quando a gente vê, a gente está repetindo aquele comportamento delas, né? E a gente não consegue evoluir. Então é importante nós estarmos nesses ambientes com gestoras para trocar essas ideias e para melhorar a nossa liderança. Quanto à questão da comunicação, eu acredito que é bem importante, né, vocês criarem aí algumas normas para o grupo. Não precisa sair correndo fazer, mas, por exemplo, a Graça, que tem reunião amanhã, que bom, traz algumas regras, né, por exemplo, assim, eu não costumo e não deixo a minha coordenadora mandar mensagem depois do horário de trabalho. Eu peço para ela mandar sempre no horário de trabalho. Só que o que nós conversamos? Qual foi a regra que eu estabeleci na minha escola? Não pôde olhar durante o dia, tá na correria, né? Independente do horário, tem uns que trabalham só à tarde, outros só pela manhã. Independendo do horário que mandou a mensagem, tá no meio da correria, tá em casa, sei lá, fazendo almoço, não conseguiu olhar, não tem problema. Mas, em um determinado horário do dia, tu vai pegar aquela mensagem, vai ler, entender, se não entender, ficar com dúvida, pergunta, mas vai colocar um joinha lá que leu a mensagem. E aí a gente faz o que a Carol falou. De repente a pessoa não deu o joinha, aí vai lá no privado e diz, olha, tu leu, estou aguardando o teu ok. Daqui a pouco a pessoa está sem celular e a gente nem sabe, né? Então, existem vários motivos, assim, até para não ficar aquela coisa meio pessoal, poxa, o que aconteceu que a fulana não respondeu? Então, a gente também tira esses fantasmas que a gente acaba criando muitas vezes. Então, já tem esse combinado. E tem mentores que dizem, né, o combinado não sai caro. Então, tragam as regras, tragam as normas, para que elas possam cumprir. Alinhem as expectativas aí, do que vocês esperam delas, qual é o comportamento dentro desse grupo. Porque o grupo, ele é uma extensão da escola. Então, assim como tem normas, a gente vai chegar lá, normas de conduta, de ética, isso é uma ferramenta que vocês utilizam. E pode ter, por exemplo, assim, dependendo do tamanho da escola, um grupo só do pedagógico, né, que são só as professoras. Outro da equipe geral, que vai estar ali a faxineira, a cozinheira, de repente o porteiro, enfim, né, o zelador. Aí depende da escola de vocês. Outro que não vai estar... Não, aí esse aí é delas, aí não tem regra, pode falar mal da diretora, não tem problema. Eu digo, né, eu brinco com elas, eu digo que as áreas têm. Não, eu fui funcionária durante 22 anos, eu sei como é que é. Não é porque vocês não me amam, mas é que faz parte falar mal do chefe. Pode falar, Medina. Tipo assim, uma coisa que você falando sobre as regras, né? E esses dias eu estava analisando e vendo essa necessidade também. Por quê? Porque eu notei que, às vezes, quando acontece, tipo, uma notícia que viraliza na internet, né? Às vezes uma notícia, não essa do Rio Grande do Sul, porque essa é uma questão que moveu todo o Brasil e tudo, todo mundo se propôs a ajudar. Mas, tipo assim, o filho matou o pai. O menino morreu dentro da escola. Então, eu fiquei muito pensativa sobre isso. Por quê? Porque eu percebi, de uma certa forma, porque, assim, a Bíblia diz que a nossa vida ela é dirigida pelos nossos pensamentos, né? Então, eu comecei a analisar que, às vezes, acontece isso na mídia, e eu percebo que, às vezes, a equipe quer causar todo levantar uma polêmica ali no grupo, quer trazer para dentro da escola, não que a gente vai dizer, não, isso nunca vai acontecer comigo, né? Mas a gente espera em Deus que nunca aconteça. Mas eu percebo que, de uma certa forma, tem umas pessoas que querem, tipo, fermentar ali a equipe, trazer aquela situação e colocar a gente diante de uma situação que, às vezes, a gente não sabe nem como contornar, né? Então, eu percebi isso esses dias e eu falei, olha, a partir de hoje, não coloque, porque eu notei que era uma pessoa X, né? Uma professora, a partir de hoje, eu quero lhe pedir, por favor, não coloque essas notícias
no grupo do WhatsApp, né? Não será permitido mais. Aí daí eu comecei a pensar, acho que eu preciso organizar algumas orientações para esse grupo, né? Mas aí, por outro lado, essa professora, pois eu não vou mais colocar nada, pois eu não vou mais falar nada, e aí daí ela não fala mais nada. Aí a criança birrenta se enrolou. Aí eu falei para ela, não. Aí eu falei para ela, não é que você não pode falar, não é isso. Eu estou pedindo para você não colocar essas notícias que traz polêmica, porque cada um tem uma opinião diferente e vira uma confusão. A gente está distante, não está olhando olho no olho, e aí depois, para contornar essa situação, é difícil, e aí sobra para mim. Então é importante, assim, criar uma regras, né, e dizer para a equipe, olha, isso aqui não é engessado, isso aqui está passível de mudança, pedir, de repente, a colaboração delas, o que vocês acham mais viável, porque aqui na escola a gente brinca muito, brinco muito, dou risada, né, a gente faz uma junção por mês, a gente toma cerveja juntas, então tem esse lado mais de brincadeira, assim, com a equipe. Mas a gente tem um grupo separado, que quase ninguém fala naquele grupo mesmo. Mas, por exemplo, ano passado, se tinha aniversário de alguma, a gente excluía aquela e a gente combinava alguma coisa para o aniversário daquela, sabe? Então, a gente tinha um grupo ali que manda os memes, manda algumas coisas assim. Lá estava liberado. No da escola, é para objetivos educacionais da escola. Então, e é o que a gente vai ver hoje, né? Qual é o propósito da escola, qual é a nossa missão, a nossa visão, nossos valores e princípios. Então, eu gostaria que com esse nosso conteúdo de hoje, vocês pudessem pensar e criar regras. Hoje nós vamos começar pensando assim, nesse grupo do WhatsApp, mas amanhã ou depois isso pode ser para toda a escola, para quem não tem, para cobrar a postura. Porque eu penso que a Kellen mentora, a Kellen diretora, professora, eu carrego esse meu lado profissional para onde eu for. E quando por exemplo, questões da escola, o WhatsApp da escola, eu não posso ter o mesmo comportamento que eu tenho no WhatsApp da minha família, por exemplo. Que eu, de repente, eu vou lá colocar uma foto com um vinho, sei lá, enfim, minha filha com a minha filha, outras questões assim. Então, a gente tem que saber separar e nós temos que dar um exemplo e dar um norte para elas. Porque, olha só, nós somos aqui todas gestoras, donas da escola. Tem muita coisa que a gente está aprendendo, a pedagogia não nos ensinou a sermos administradoras, a sermos gestoras. Então, nós que estamos nesse caminho, estamos aprendendo, algumas há 12, 18 anos. Ontem, antes de ontem, eu falei com uma dona da escola que a escola dela tem 70 anos, então tem coisas para aprender, né? A gente está passando de geração em geração, tem coisas para aprender. Imagina uma professora que não vive isso que a gente vive, que não tem esse olhar. Então, é o nosso papel como líder direcionar elas para aquilo que a gente quer. Sem punir, sem criticar, tentar achar, porque cada pessoa é diferente. Se eu falar, de repente, ela vai se empurrar e vai dizer, tá, agora não vou postar nada, não vou falar, não vou responder, não vou nem olhar esse grupo. Então, cada pessoa tem o seu jeito. Então, a gente tem que achar essa medida o mais profissional possível para que as pessoas não se ofendam. E eu como gestora, assim, quando é normas do grupo, é para todas. Quando é algo pontual com alguém, por exemplo, assim, de sala de aula, com a criança, com a família, aí eu chamo no individual, para não expor aquela pessoa, tá? Então, eu queria que vocês refletissem primeiramente nisso. O grupo tá ali para vocês trocarem. Eu fiz essas regras aqui, põe lá no grupo, no estudo de caso ali tem algumas ideias, mas põe lá, daqui a pouco a Graça, legal, isso que a Beatriz fez, mas aqui eu pensei nisso. E juntas, nós vamos conseguir, uma ideia de cada uma, de repente o que serve para a Graça não serve para a Bia, não serve para a Carol, mas, de repente, a ideia da Carol serve para a Bia, da Kelly serve para a Graça, e aí a gente vai construindo isso para a nossa escola, porque a nossa escola, ela é única, não vai existir uma receita de bolo. Digamos, se eu pegar as regras aqui da escola e dar para vocês, talvez aí não sirva, porque são outras pessoas, com outras vivências, com outra história, tá bom? Então, fica o primeiro tema de casa aí para vocês fazerem isso, porque a gente vai precisar muito levar informações para elas, porque nós dependemos dessa nossa, digamos, nós vamos construir a cultura da escola, as normas da escola. Não adianta eu fazer que nem o PPP, que eu brinco assim, fiz o PPP e ficou na gaveta, nunca mais olhei. As professoras nem sabem, nem conhecem qual é a metodologia da minha escola, Então, a gente precisa estar fomentando isso, até porque eu posso fazer uma reunião, treinamento de início de ano, falar sobre metodologia, sobre o PPP, sobre a BNCC, passa 2 meses, elas esqueceram. É assim, tem jeito.
Então, a gente vai ter que ficar água mole e pedra dura. Tanto bate até que fura. Tá? E é essa a nossa gestão. E aí, quando a equipe está alinhada, quase alinhada, uma pessoa sai, outra pessoa sai, entra outra, e aí a gente recomeça tudo de novo. Então, é assim. Vai dizer que não é, tu que tem 18 anos aí, vai dizer que tá desde o início dos 18 anos que tem professor aí. Bem assim, ontem, de manhã cedo, 7h30 da manhã, uma me mandou mensagem que estava pedindo demissão. É professora da pré-escola. Imagina, gente. Eu quase surtei. Mas aí eu respirei fundo. Não adianta surtar, porque eu tenho toda a escola para... E aqui, eu falei para minha coordenadora, para minha sócia, que é a diretora pedagógica, eu disse para elas, olha, gurias, agora com essa situação do Rio Grande do Sul, mais acentuado ainda fica os problemas emocionais da nossa equipe. Então, a gente tem que se preparar. Ontem, uma auxiliar, que eu tinha muito, porque a gente chama auxiliar, estagiária, para treinar elas para elas virarem professoras depois. Sim. Isso tem um custo muito grande para a escola, mas eu prefiro, porque no momento que uma sai, como eu fiz essa da Graça, que eu já passei por isso também, né? Começar, não, hoje de tarde eu já não vou, meu Deus. Aí a gente tem as auxiliares que os pais já conhecem para colocar no lugar, né? E uma me pediu ontem, eu estava confiando muito nessa prof, nessa auxiliar, que ela ia virar professora em seguida, maravilhosa. Só que ela está com uma síndrome do pânico. Então, ela me disse, querem eu sair daqui esses dias, assim, eu desliguei o celular e com medo na rua. Eu digo, como é que ela tá me pedindo socorro, dizendo que não tem condições, como é que eu vou incentivar que ela continue, né? Então, digo, e vai surgir mais situações assim, principalmente com essa gurizada, que nem eu digo, que está entrando no mercado de trabalho. E a educação é algo que tem que ter vocação, assim como ser enfermeiro, ser médico, não é para qualquer um. Né? E muita gente faz magistério, pedagogia, achando que é fácil. E não é. Tem que ter dom, né? Educação, tem que ter dom. Então, vamos lá começar a pensar sobre estratégias. Aqui. A escola, a sua escola, né? A minha escola, a sua escola, ela é única. A gente tem que olhar para ela como uma escola única, não existe outra igual. Ela nasceu com um propósito, com o intuito de vocês, com algo que aqueceu o coração de vocês, e vocês tiveram essa ideia. Bom, eu vou ter uma escola para fazer diferente, né? Porque eu quero fazer algo seja para ajudar as mães. A Graça contou a história dela há um bom tempo, já conheço a Graça há mais tempo, mas foi por causa das filhas, né, Graça? E cuidava das filhas, aí surgiu a oportunidade de mais crianças, mas foi para ajudar, de certa forma, outras mães, cuidar das filhas e ajudar outras mães. Então, cada uma de nós tem um propósito único por ter aberto a sua escola. E a gente não pode esquecer jamais disso, tá? E outra coisa que eu acredito que é muito importante a gente pensar é que a gestão, ela não é muito equilibrada. Aqui eu trouxe um desenho para mostrar para vocês. Me corrijam se eu estiver errado, mas quando nasce essa vontade, esse empreendedorismo nos pica, a vontade de abrir uma escola, nós olhamos muito para o lado pedagógico. E a faculdade nos traz isso, né? Quem fez o antigo magistério, o curso normal, a pedagogia é pensar na educação. Porém, a escola tem todo o outro lado, que é a parte administrativa. E se nós fôssemos colocar numa balança isso, o volume é muito maior no administrativo. Eu digo que o peso, ele é o mesmo, né? Como se fosse aqui no administrativo, eu digo para minha filha, 1 quilo de algodão, e no pedagógico, 1 quilo de chumbo. É mais ou menos isso. E a minha filha diz assim, mas eu prefiro 1 quilo de algodão, que é mais leve. Não, só tem a impressão, porque o administrativo é algo que muitas vezes não aparece. Né? Mas ele é o coração, não, seria o cérebro e o pulmão, digamos assim. Não adianta o coração estar batendo, que é o pedagógico, mas o cérebro não está funcionando, né? E os pulmões não estarem respirando. Então, dentro do administrativo, a gente tem muita coisa para ver. Nessa mentoria, a gente não vai ver a parte pedagógica, né? Para vocês, a gente vai focar mais nesse lado administrativo. Porém, a gente não pode esquecer que tudo isso existe. Que bom seria se eu esquecesse o pedagógico agora, né? A Kellen, tem agora uma coordenadora, a sócia cuida do pedagógico, eu não preciso mais me preocupar com isso. Não existe.
Por quê? Hoje eu estava fazendo entrevista, processo seletivo, verificando currículos, fazendo entrevistas, porque eu preciso achar pessoas que estejam de acordo com a minha escola, que é única. Não posso trazer qualquer professora. Pode chegar aqui uma professora que se formou em Harvard, né, Massachusetts, sei lá, pode chegar me trouxeram aqui um currículo de uma professora que é psicóloga. Que ótimo se ela se encaixar no perfil que eu preciso. Mas talvez ela seja ótima professora em outra escola e não seja boa na minha, porque eu tenho uma expectativa sobre esses profissionais. Então, é bem importante a gente pensar nisso, na minha escola como única. Já aconteceu, por exemplo, de professoras, uma auxiliar que eu demiti, dei vários avisos para ela, e ela sempre errava no mesmo, se eu errasse em coisas diferentes, e eu disse para ela, olha, talvez o teu perfil não seja para criança pequena, talvez você seja uma ótima professora para séries ali do Fundo 1, talvez faça uma faculdade, trabalhe com ensino médio, mas aqui não está dando. E hoje ela é professora em outra escola, e está muito bem, e recebe elogios. Então eu digo, não serviu para minha escola, porque eu tenho uma expectativa, eu tenho um propósito que essa pessoa não se encaixou. Então eu preciso saber quem eu sou, onde estou e para onde vou enquanto instituição. E é bem isso aqui, ó. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E vindo dessa formação pedagógica, a gente pensa tanto na educação, em cuidar bem da criança, em cuidar dos alunos, e muitas vezes não sabemos onde vamos como instituição. Né? Naquela balança, não esqueçam daquela imagem ali, eu preciso estar equilibrada. Porque eu posso ter um ótimo pedagógico, e eu penso que o pedagógico ele precisa estar bem, porque é o serviço que a gente entrega. Né? É que nem uma padaria, tem ótimo administrativo, financeiro, marketing, mas o pão da padaria não é bom, que é o serviço principal, precisa estar bom. Né? Então, o nosso pedagógico tem que estar bom. Porém, a gente precisa olhar para todo o resto. E é mais ou menos tem aquela frase famosa do Alice no País das Maravilhas, né? Que a Alice chega assim numa encruzilhada, vários caminhos, e ela encontra com o coelho ali e pergunta para o coelho: onde esses caminhos vão me levar? E o coelho responde para ela: aonde tu quer ir? E ela diz: eu não sei. E aí ele diz para ela: então, se tu não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E não é isso, a gente tem que saber para onde nós queremos ir quanto instituição, para caminhar lá. E aí eu não sei qual é as crenças de vocês, né? Ali a Beatriz, que é a escola cristã, né? O poder da palavra, tem a física quântica que traz o poder do pensamento, tem gente que acredita que é escrevendo ali, tem o negócio do grafite, quando tu escreve no papel com grafite, aquilo acontece. Então, independente da explicação científica ou da fé, é importante que a gente saiba, né? Exteriorize, escreva as metas para saber onde eu vou ir. Mas antes de saber onde eu vou, eu preciso saber aonde eu estou e quem eu sou. E hoje a gente vai falar sobre quem eu sou quanto escola. A gente vai ver o MVV, tá? Essa aula daí até foi na aula do aulão lá, em homenagem ao Rio Grande do Sul, eu trouxe um pouquinho sobre isso, que é missão, visão e valores da escola, que eu chamo da base estratégica. Então, se a gente fosse construir, né, fazer uma construção, um prédio, nós precisamos começar ali pela base, pelos pilares, para depois levantar os tijolinhos, levantar os outros andares, colocar o telhado, a antena lá do Elon Musk, que seja, né, a gente vai depois para os acabamentos. Então, o que é? Eu vejo, como eu disse na aula na segunda-feira, se eu pudesse ensinar uma única coisa para as gestoras, seria isso aqui. Se Kelly só pode ensinar uma coisa, eu ensinaria isso aqui. Que são, para mim, as partes mais importantes, que vai a base para tudo que eu vou colocar em cima. Ela é vital para todas as relações que a gente tem quanto instituição com as partes interessadas. Então, quais são as partes interessadas? Os sócios, né? Para quem tem sócio, ali a Beatriz tem o esposo, e acho que tem mais alguém na sociedade, se não me engano. Com a equipe, seja professores, todas essas pessoas que fazem parte da escola, que fazem a escola funcionar. Estabelece relações com as crianças, com os alunos, né? Quem tem Fundo 2 aí, Fundo 1, Fundo 2. E também com a comunidade em geral. Se a gente for pensar na comunidade em geral, quem é que pode ser as partes interessadas? Semana passada, sexta-feira, eu recebi uma aluna de uma universidade aqui, a Unipampa,
que é a Universidade Federal, se formando em gestão ambiental, e ela veio fazer, o TCC dela é sobre empreendedorismo feminino. Ela veio para conhecer o trabalho da escola, né, o meu trabalho enquanto empreendedora frente à instituição, e olha só como é que eu vou estabelecer relações com esse público. De repente, com a Secretaria Municipal da Educação, de repente, com centros comunitários, com as faculdades que precisam trazer estagiárias aqui para a escola. Vai ser, então, o DNA da escola, digamos assim, o meu comportamento, temperamento, se fosse uma pessoa, seria tudo isso que forma essa escola e estabelece relações com as partes. E como a instituição ela não é formada só pela Kellen, é formada por todas as pessoas, essas pessoas têm que saber muito bem sobre esses pilares para que essas pessoas possam representar a escola. Digamos que vocês não tenham aí um manual de conduta e a professora sai da escola de vocês com uniforme e pega o ônibus, por exemplo, né, o transporte, ou vai no mercado e de repente a professora está lá estressada e, sei lá, alguém furou a fila dela, passou na frente, ela está de uniforme e ela solta esse cachorro lá no cidadão. Então, a gente sabe que isso não é um comportamento tolerável para pessoas que carregam ali o nome da nossa escola. Então, nós temos que estabelecer, né, esse MVV, que nem eu chamo, esses pilares, essa base, para que as pessoas saibam comportar e representar. Kelly, Oi, pode falar. só falar aqui algo rapidinho. Eu sei que está sendo gravado, né? Eu não vou nem citar nomes. Eu tive uma situação bem constrangedora umas semanas atrás, né? Eu moro perto agora da escola e eu estava vindo e eu encontrei 3 professoras da escola no meio da rua conversando Eu lembro dessa situação. sobre assunto da escola. Meu Deus, eu morri na hora. Eu não sei se eu morri, se eu ceguei, eu não sei. Eu só sei que eu imediatamente falei, eu cheguei no meio da conversa e falei, eu quero participar também da conversa de vocês. Qual é o assunto? Ainda me controlei até aí, consegui me controlar. E aí, aí uma falou, não, nós estamos falando aqui de fulano, assim, 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 assim. Eu disse, gente, mas aqui no meio da rua não é lugar de vocês tratar esse assunto. Esse assunto diz respeito dentro da escola, não é aqui. E aí logo eu percebi que desde esse dia, as 3 mudaram comigo, não gostaram. Né? Aí quando cheguei em casa, eu mandei ainda uma mensagem individual, falei para elas, olha, esses assuntos, vocês podem me procurar em particular, na escola, você tem toda a liberdade de falar comigo, eu estou lá todos os dias, mas no meio da rua, não, gente, aí eu até falei, lembre do manual de conduta, que eu consegui organizar né, e eu coloquei que os assuntos da escola seriam tratados e resolvidos dentro da escola, e não fora da escola, né, mas desde esse dia ficaram diferentes comigo, as 3. Isso é uma situação bem grave. E eu treino há muito tempo a minha equipe sobre comunicação. Eu, quanto gestora, também tenho muita coisa a melhorar com comunicação. Mas já aconteceu, por exemplo, das crianças dizerem em casa que a professora estava menstruada. Porque ouviram uma pedir absorvente para outra e falar alguma coisa. Outra chegou um dia para o pai, mas isso foi bem engraçado, o pai veio nos dizer, parecia que eu era o pai da criança, ela chegou e disse, pai, eu tenho uma notícia para te dar que tu não vai acreditar. A tia fulana tá grávida. E o pai disse assim, nossa, ela me deu notícia como se eu fosse o pai da criança. Então, olha o que as crianças absorvem, né? Então, eu trabalho muito com a minha equipe quanto a isso também. E, assim, não é num manual que a gente vai conseguir modificar. É no dia a dia, falando, trazendo exemplos, porque acontece. E, às vezes, acaba lá na coordenação, na direção, porque o pai traz um assunto, às vezes, quando já encheu o copinho ali de várias gotinhas, que ele explode, que ele traz algum assunto assim. E às vezes as professoras elas subestimam muitas vezes as crianças, subestimam quem está passando na rua, então é cobrar um comportamento assim e tem que ser no dia a dia. E muitas vezes também elas não se dão conta do que esse comportamento pode desencadear. Então eu sempre trago para elas assim, olha, aconteceu isso, né? A menina disse lá que tu estava menstruada. Mas quanta coisa tu já falou e de repente ela levou para casa e o pai e a mãe, até constrangido, não falam pra gente.
Assim como eles trazem assunto de casa e a gente não pode absorver e não pode nem comentar, porque é falta de ética, eles contam se o pai e a mãe brigam, o que aconteceu, né? Então, a questão comportamental, assim, parece que tem que estar sempre... É que nem os combinados das turmas com as crianças, assim, todo dia tem que dar uma olhadinha lá nos combinados. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas é bem importante, assim, trazer sempre dinâmicas para elas vivenciarem, o manual de conduta, eu gosto de fazer sempre reuniões uma vez por semestre, trazendo exemplos. Qual foi a situação aqui que mostra que, por exemplo, sei lá, que esse comportamento que está no manual, ele foi cumprido. Me dá um exemplo positivo, que isso aqui está realmente acontecendo. E aí depois, agora me dá um exemplo negativo, que a gente feriu, que não aconteceu isso que está no manual. Aí elas vão se dando conta de coisas que elas erraram e na época nem se deram conta, né? E uma questão assim, Beatriz, eu acho que é bem importante sinalizar, mas talvez, assim, pensar em não ferir o ego das pessoas. Porque às vezes a gente mete os pés pelas mãos. Eu vou te dizer uma situação que eu passei na época, cheguei numa loja, há muito tempo atrás, isso me marcou. E a atendente era minha conhecida, não era nem amiga, assim, era minha conhecida. Eu trabalhava numa loja que era do mesmo dono, trabalhava numa gráfica e era um dono da mesma loja, e ela era minha conhecida, e ela começou a conversar e desabafar comigo. Falou, e eu não conseguia ir embora. Eu já estava constrangido, eu era cliente daquela loja e eu não conseguia ir embora. Aí a gerente passou por nós e disse assim, vocês querem um cafezinho? Eu fiquei tão constrangida, porque eu era cliente na loja. Né? E ela tinha que ter chamado, no meu ver, naquela época eu era ainda bem guria, ela tinha que ter chamado a funcionária dela e corrigido, no particular, não ter sido irônica, porque ela pode ter perdido todo o respeito com aquela funcionária, né? Então, acho que é bem importante, assim, chamar no privado, dizer, olha, daqui a pouco o pai tá lá, os pais estão buscando as crianças, está passando alguém na rua, e estão vendo até o corpo fala, dependendo do jeito que vocês estão falando, os pais estão tendo uma percepção, daqui a pouco a criança chega lá em casa com uma mordida e vão achar que vocês estavam discutindo sobre aquela mordida, e os pais fantasiam. Então, eu sempre faço um ó maior daquilo que está acontecendo, para elas entenderem que tudo comunica, tudo tem consequências, né? Porque realmente, assim, elas não têm muita noção, assim, do que pode acontecer. E daqui a pouco os pais vão dizer, olha lá, os professores estavam brigando, uma tem um tom de voz mais alta, ou daqui a pouco uma dá uma gargalhada, uma risada, dizer, olha lá, parece uma chacrinha aqui lá na frente. Então, a gente tem que trazer isso para elas, né? E aí é no dia a dia, assim, não tem muito remédio. Então, vamos lá. Aqui uma aula bem didática, tá? Eu adoro essa aula aqui, adoro isso. Cada escola é única. Cada escola tem o seu diferencial competitivo. Aqui eu trouxe o exemplo de um ônibus. Existem vários tipos de ônibus. O ônibus circular, não sei como é que vocês chamam aí, mas aquele que faz, né, dentro do município. Tem o ônibus intermunicipal, que viaja de uma cidade para outra. Tem o ônibus... Esses que fazem, tipo, UTI móvel, não sei como é que faz esse atendimento de saúde. Tem o ônibus do Sesc, tem o ônibus que vira cinema, tem o ônibus do ovo, aqui tinha o ônibus do ovo, que era um ônibus que vinha só vender ovo na cidade. Melancia, né? Então tem vários tipos, tem aquele ônibus que é transformado em... eu nunca sei o nome. Eu digo que não, nem vou falar, se vocês não rir de mim. Tipo aqueles de viagem, assim, que transforma em casa. Como é que se chama? Não sei o nome também, não sei falar. Eu fico sempre com home teacher na minha cabeça, não tem nada a ver. Motorhome. Tem o ônibus, aqui tem um que transformaram, tipo, numa lanchonete, assim, eles vão e fazem os lanches, as pessoas podem sentar ali e comer. Então, tem vários tipos de ônibus. Mas esse aqui, não sei se vocês conseguem identificar que tipo de ônibus é esse. A minha filha disse que é o ônibus do Mercado Livre, ela viu hoje um ônibus escolar, disse, olha lá, o ônibus do Mercado Livre. Então, esse ônibus, ele tem um diferencial, ele tem um propósito. Para que ele existe? O ônibus escolar existe para pegar as crianças de casa, levar para a escola, e da escola para casa. E entre todas as escolas, a escola de vocês, ela tem um diferencial competitivo, ela tem um propósito único que difere ela de outras escolas. E isso aqui é muito importante porque a gente traga isso, né, exteriorize isso de uma forma que todas as partes interessadas elas possam entender depois. Não vai ser de um dia para o outro, mas vai ser ali água mole e pedra dura
tanto bate até que fura. Então, isso aqui vai servir para engajar a equipe, vai servir para que os pais escolham a minha escola, porque eu estou dizendo para os pais, olha, teu filho vai sair de casa e vai vir aqui por esse motivo. A minha funcionária, a Maria, vai sair de casa todos os dias para vir trabalhar aqui no Prepara para fazer esse propósito acontecer. Diferente se ela saísse de casa e fosse lá para a turma da Mônica, por exemplo, que tem outro propósito. Tá? Então, isso vai ter que ficar muito claro para as pessoas que trabalham na instituição de vocês. E a gente vai construir isso, mas não se preocupe, a gente vai chegar lá. Eu sei que vocês já têm, quem tem PPP tem lá a missão, a visão, os valores e princípios, mas, às vezes, o que está no PPP foi criado só para que a gente recebesse a aprovação da escola. E a gente não olha, porque ninguém ensinou para a gente na faculdade de pedagogia, nem vi, tipo, como criar um PPP, não vi, tipo, o que tem no PPP, o que pede, não vi nada disso. Né? Tive que aprender e chorei no telefone quando eu fui autorizar a minha escola, porque a moça lá da Secretaria da Educação me dizia assim, tu não é pedagoga ainda, tu não vai conseguir, tu nunca vai conseguir fazer isso. E aí eu fiquei, quando eu abri a escola, eu comecei a pedagogia, eu tinha esperança de aprender a fazer um PPP na pedagogia, e isso não aconteceu, infelizmente. Então, olha o quanto a realidade da escola difere do que a gente aprende na faculdade. E aí a gente não pode criar muita expectativa também em relação aos professores que chegam, né? Porque a gente sabe que não é o que acontece. E esse diferencial competitivo, então, que mostra que a nossa escola é única, é esse conjunto aqui: missão, visão e valores. A missão é o direcionamento, qual é o propósito, onde nós, né? O que nós queremos fazer, para onde a gente vai, no caso de um ônibus escolar ali, qual é o direcionamento? É sair de casa e ir para a escola, da escola para casa. Esse é o direcionamento. Essa é a identidade. O ônibus escolar, ele é amarelinho. Em vários países ele tem essa própria identidade. Tu bate o olho, tu já sabe o que é aquele ônibus. Tem aqueles ônibus em algumas cidades aí turísticas que põem uma música, balada, tem o fofão que sai correndo, né? Não sei como é ônibus furacão, eu acho, se não me engano. Então, né, põe o olho ali, tu já sabe qual é o direcionamento, para que ele serve e qual é a identidade dele. A visão é onde nós vamos chegar. Então, digamos que esse ônibus é a nossa escola, que difere das outras. A visão é lá naquele ponto lá, né, que tem essa plaquinha aí de parada de ônibus, é onde a gente vai chegar. A gente está saindo daqui hoje, ou agora, e é onde nós vamos chegar daqui a pouquinho. Então, ele é uma inspiração, é um planejamento. É mais ou menos, eu digo assim, o que a gente quer ser quando crescer? Então, nós vamos dizer para essas pessoas que vieram para a nossa escola, seja pais, seja as pessoas da equipe, que elas vão entrar nesse ônibus e nós temos o planejamento de chegar lá. É como se fosse um roteiro, é algo que a gente almeja. E os valores, eles ajudam aí na questão da cultura, eles reforçam, né, o jeito da nossa escola e também nos ajudam a tomar decisões, né, decisões éticas. É como se esses valores, eles mostrassem ali, tem cada uma cabecinha, né, tem o motorista, tem a cabecinha das crianças na janela, é como se eu dissesse para essas crianças quais são os comportamentos que elas têm que ter dentro desse ônibus. Digamos que elas coloquem o braço para fora, não pode, né? Isso é contra nossos valores e princípios. Joga lixo pela janela, não pode. Ah, de repente parece aquela ônibus de torcida, que todo mundo bota a mão para fora e com bandeira. Não é isso que a gente precisa, porque o nosso ônibus não é de torcida, não é ônibus furacão, não dá para ligar a luz, não dá para fazer bagunça. Nosso ônibus é um ônibus escolar, precisa que todo mundo fique sentado, põe o cinto, não sei, porque o nosso ônibus é único. Mas digamos que uma criança dessas resolva vir em pé ou se pendurar na janela do ônibus. Nós precisamos tomar uma decisão, porque ela está indo, né, contra os nossos valores. Então, de repente, eu vou ter que pedir para a criança parar, descer, porque ela não pode, porque ela está correndo risco, e o nosso ônibus não aceita isso. E muitas vezes, os valores e princípios vão fazer com que a gente olhe para as pessoas da nossa equipe e verifique se vale a pena essa pessoa seguir conosco ou não. De repente tem uma pessoa lá que, sei lá, é fofoqueira, faz intriga. Será que isso cabe na minha escola? Não, isso está prejudicando. Por melhor que seja, tem vários diplomas, os pais amam ela, mas é um lobo em pele de cordeiro, não serve. Então, isso vai me ajudar a tomar decisões.
E aí, por mais, por exemplo, a Graça trabalha na minha escola. Eu amo a Graça, a gente sai, né? Já é madrinha da minha filha, a gente tem uma amizade, gosto muito dela, mas na escola ela não está correspondendo com o que eu preciso. Isso vai me ajudar a tomar as decisões para a escola, né? Porque eu gosto, tenho afinidade, que a escola precisa disso. Então, é mais ou menos assim, se alguma de vocês assumirem a escola prepara, já está tudo pronto ali, não vai ser a Graça com a afinidade dela em relação às professoras, não vai ser a Carol, não vai ser a Beatriz, que vai verificar se essas pessoas servem ou não. Vai ser olhando para essa base estratégica, se essas pessoas servem para essa instituição. E isso vale para fornecedor, para parcerias, enfim, para todos os relacionamentos mesmo. Então, a missão é o propósito, a razão de ser, por que essa escola existe, né, o motivo para existir, a visão, onde nós queremos chegar no futuro, um futuro não muito distante, pode ser daqui a 5, 10, 20, 30 anos, não sei, mas ela tem que ser muito bem desenhada, porque eu tenho que medir. Digamos que da minha casa, onde vão pegar minha filha ali naquele ônibus, até a escola seja 10 quilômetros. Né? Onde eu quero chegar no futuro é 10 quilômetros. Eu tenho que ter uma forma de medir isso. Já andei 5, já andei 8, então a gente vai criar uma meta para essa missão, para poder gerenciar. Porque aquilo que a gente não pode gerenciar, a gente não consegue medir, não consegue melhorar. E os valores são os comportamentos e atitudes que devem ser seguidos por todos que fazem parte dessa instituição. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Então, vamos lá. E agora a gente vai pegar a missão, visão, valores e princípios de vocês, que deve estar na ponta da língua, né? Se eu perguntar, todo mundo sabe. Sim? Não? Não. Que pena. Que decepção. Esperava isso. Sabia que ia ter tirado uma foto lá da escola. Não, é brincadeira. Não, eu já esperava isso, porque se não fosse o meu conhecimento em gestão, antes de fazer a pedagogia, eu também estaria nessa mesma questão. Tá? E tudo isso, eu digo, não é coisas da minha cabeça, foi realmente de estudos que eu tive antes de ter escola, e apliquei na minha escola e está dando certo. Digo, hoje eu tenho uma equipe muito engajada, tem seus problemas, né? Problemas às vezes de personalidade, que não bate, temperamento, uma é sanguínea, a outra é fleumática, e aí a sanguínea quer fazer tudo na hora, a fleumática quer pensar, então cada uma tem seu jeito. Mas precisa que todas estejam alinhadas com esse valor da escola. Não adianta eu ficar emburrada lá e não querer mais falar no grupo. Tá, mas e cadê o teu comprometimento com a escola? Precisa da tua participação. Olha aqui os valores, responsabilidade pelo todo. Quando tu te emburra e não fala, tu tá sendo responsável por tudo na escola? É isso que vocês vão ter que levar para as pessoas. E aí, isso aqui, toda vez que vocês forem cobrar alguém, né, para melhorar, porque a gente não vai cobrar, que nem a Beatriz lá, não vou cobrar porque eu sou ruim, porque eu sou chata. Não, eu vou cobrar porque a escola tem um propósito. Eu preciso que tu corresponda às expectativas da escola. Não é a Beatriz que está cobrando. Podia ser a Kelly, podia ser a Carolina no mesmo lugar, mas é a escola que precisa disso. Depois a gente senta, brinca, dá risada, né, faz fofoca da vida alheia, mas nesse momento eu estou te cobrando como profissional. Estou cobrando da professora do pré-2, por exemplo. Não estou cobrando da Maria, que é a professora. Não. Se fosse a Bia, se fosse a Joana, a professora do pré-2, eu ia cobrar da mesma forma se tivesse esse comportamento. Tá? E aí, quando a gente começa a explicar isso para a equipe, diminui um pouco, não vai ser de um dia para a noite, Beatriz, mas diminui um pouco essas cara de emburrada, esse comportamento infantil, né? Então, a gente vai verificando isso. Claro que, como diz a Carolina, tem aquelas que acham que tem ciúme. Porque a Graça é a preferida da Carolina. Pode ser, porque a Graça não precisa estar chamando a atenção da Graça. A Graça corresponde às expectativas e é minha preferida. Eu quero ter todos os profissionais assim, né? Quer ser minha preferida, então faz igual, faz melhor. Né? E a gente tem as afinidades. Não sei, a Carol e a Graça têm mais de um filho, sei, né? Mas eu não tenho. Mas eu imagino que deve ter afinidades, amor igual, mas afinidades maiores com um filho do que o outro. Até porque, né, uns puxaram o nosso gênio, nem a gente se aguenta. Como é que vai aguentar um ser humaninho igual a gente, né? A gente quer um ser humaninho igual o marido. Que aí deu match. Então, a gente vai levando isso para o lado profissional. As pessoas começam a entender, por isso que isso impacta tanto na cultura e na liderança, que as pessoas começam a perceber que não é pessoal, é profissional.
Por isso que eu quero que vocês façam primeiro lá as regras do grupo, para que as pessoas entendam que a partir de agora, aquela ferramenta ela vai ser para coisas profissionais em direção aos objetivos da escola. Então, vamos criar, vocês podem tirar da cabeça de vocês, do coração de vocês, aquilo que vier, né, que vem lá para o início, quando vocês resolveram abrir a escola, tragam essas respostas muito do coração, do íntimo de vocês, e isso vai ser um rascunho. Agora a gente vai fazer um rascunho, depois a gente vai melhorar. Então, a missão, como que a gente vai definir? É o que a escola de vocês faz. Ah, a escola da Kellen faz cuidado e educação na primeira infância. Digamos, isso é o que a minha escola faz. Tá? Isso é o básico. Né? Mas já falei na primeira infância. Então, para quem ela faz? Para crianças. Tá? Para quem que eu faço o que faço? Para quem que a escola prepara, entrega isso que ela faz? Como que ela faz? Aí eu vou dizer como, que é diferente de todas as escolas. Vou dar o exemplo da minha escola. Criando um elo de confiança com as famílias. Esse é o nosso jeito. Então, o nosso propósito é entregar uma educação, cuidado, mas que tenha confiança. Então, a gente tem que fazer o máximo para que essa confiança seja conquistada e não seja quebrada. E aí eu trabalho também alguns valores e princípios. O que faz a gente confiar nas pessoas? É ser transparente. Né? No momento que a gente engana, mente, esconde, a confiança se quebra. Então, esse é o principal. Eu preciso que a minha equipe confie em mim, eu confie na equipe, para que nós possamos gerar esse elo de confiança nas famílias. Mais um pouquinho, né? Como que a gente faz? Proporcionando vivências e experiências positivas para as crianças, e nós, equipe, sendo referência, vivências e experiências positivas, e nós, como equipe, sendo referência construtiva. Então, nós, adultos, nós somos referência construtiva. Então, falar do absorvente lá, que está menstruada, não gera experiência, não gera, né, uma influência construtiva. Tipo, de repente, ficar lá na frente da escola discutindo um assunto não gera. Então, tudo isso eu vou trazendo depois para elas entenderem o porquê da escola. E por que que a escola faz isso? Eu não vou saber falar a palavra certa, tá? Mas é para que tudo isso permaneça no resto da vida das crianças. Então, eu trago tudo isso para minha equipe, nessa missão, porque aquilo, eu digo assim, aquilo que acontece na infância não fica na infância. Então, elas têm a consciência que isso vai permanecer para o resto da vida das crianças. Então, seja, não... E aí depois tem outras coisas, né? Educação respeitosa, várias coisas que eu trouxe, pedagogia humanista. Mas se a professora não abaixar para falar com aquela criança, se a professora pegar aquela criança no braço, criar uma situação onde a criança fica envergonhada, isso talvez marque para o resto da vida. Então, a gente quer. Por que a gente faz isso que a gente faz? Porque a gente vai deixar que essa experiência fique marcada para o resto da vida. Tá? A gente quer isso. Então, tem que ser positivo, né? A gente não quer fazer nada negativo. Tá? Então, eu quero que vocês pensem aí, o que a escola de vocês faz? De repente, a Beatriz lá... uma educação cristã, né? Busque aí a metodologia que vocês trabalham, não sei, mas tem que vir assim do íntimo de vocês. Eu posso até ajudar a melhorar depois, mas responder eu preciso que cada uma de vocês responda. O que a escola faz? Lá na minha escola, a gente tem um devocional todos os dias antes deles entrarem para a sala de aula. E nesse devocional a gente procura trazer histórias da Bíblia que tenham os valores, onde a gente vai analisando as dificuldades de valores que eles têm no dia a dia. Então, a gente traz dentro da Bíblia histórias de valores. Principalmente, eu não sei aí para vocês, mas o nosso público, a maior dificuldade é obediência. Obediência não só nas regras da escola, mas obedecer a pai, a mãe, essas coisas básicas que se perderam no meio do caminho por tantas situações que aconteceu em tantas famílias, né? Então, nós procuramos resgatar esses valores através da Bíblia, né? E a gente sempre procura fazer projetos também voltados para questões da Bíblia e sempre ensinando essa questão dos valores. Mas aí, a partir do momento que a gente entra na sala de aula, também a gente já começa
com a parte pedagógica, e que às vezes também a gente tem que intervir, às vezes, dentro da sala de aula e trazer também valores também dentro da sala de aula. E a gente usa, eu já ouvi várias vezes dizer, Bia, você acha que você vai conseguir resolver alguma coisa dessa forma? Eu disse, olha, se eu não propagar aquilo que eu creio, então isso não me serve. Então, se eu propago todos os dias essa palavra no coração deles, é porque eu creio que vai dar fruto. Eu sempre falo, hoje vocês acham que isso aqui é perca de tempo, só que não é. Vai chegar um dia, vai chegar um tempo que nós vamos olhar para eles, nós vamos ver eles adultos, e eles vão dizer, eu lembro o dia que você ensinou que a gente tem que obedecer pai, e eu foco principalmente sobre os pais. Por quê? Porque se ele obedecer o pai e a mãe, ele vai conseguir obedecer a professora dentro da sala de aula, ele vai conseguir conviver melhor com as pessoas ali ao redor. Mas se ele não consegue obedecer o pai, obedecer a mãe, nós não vamos ter muito sucesso, né? Então, eu sempre procuro trazer esses valores para eles, né? E eu sempre gosto de falar para eles, olha, aquele que obedece pai e mãe tem seus dias prolongados na Terra. Então, eu faço uma reflexão com eles. Eu pergunto para eles, vocês querem viver muito? O que você quer ser quando você crescer? Aí ele diz, tia, eu quero ser isso, quero ser isso. Mas será que você vai ser agora? Aí eles vão entender, não, tia, eu vou ter que crescer. Pois para você crescer e chegar onde você quer, você tem que obedecer. Porque se você não obedecer pai e mãe, você não vai conseguir chegar onde você quer. Então, eu percebo que isso dá um choque neles, né? E a gente tem esse lado positivo, que a gente tem resposta dos pais do que eles falam em casa. Eu já ouvi relatos de criança, olha, meu filho melhorou, minha filha melhorou, depois que tá aí na escola, porque a gente foca muito nesse sentido. Então, às vezes, eu criticada por conta disso. Então, às vezes, tem um conflito. O que é que eu posso fazer com um conflito com uma criança de 4, 5 anos de idade? Eu não posso expulsar ele da escola. Eu não posso deixar ele 10 minutos sentado numa cadeira, que isso não vai resolver nada. Então, o que é que eu faço? Eu converso com ele, converso com o outro, falo da importância do perdão, e ali eu faço uma reconciliação entre eles. Maravilha. E tem funcionado, né? E tu consegue colocar tudo isso nessas respostas, Bia? Oi? Consegue colocar tudo isso que tu falou em cada respostinha? Nessas perguntas? Sim, sim. Tá, então vamos fazer isso. Por exemplo, assim, o que a tua escola faz, né? Vou pegar exemplos aleatórios aqui. Proporciona uma educação cristã. Isso. Pode ser, né? Ou prepara... Tá dando contato, deixa eu desligar. Prepara crianças através de uma educação... Prepara as crianças para o futuro através de uma educação cristã, né? Já está falando para quem? Para crianças, ou alunos, ou estudantes, enfim, como tu acredita que é melhor para o teu contexto, né? Como que ela faz? Propagando valores, não sei se colocaria cristãos, bíblicos, né? Com quais palavras soaria melhor? E por que ela faz? Para que se tornem adultos, não sei, daí colocar com as tuas palavras, né? Adultos... Não seria justos, eu desliguei teu microfone. Não seria justos. Desliguei teu microfone, estava dando contato. No sentido da missão que você fala, Kelly? Respondendo todas essas perguntinhas, assim, para que a gente possa depois escrever uma missão. Uhum. Agora? Agora? Estamos aqui para isso. Não, eu quero que vocês pensem um pouquinho a gente ter uma semana para construir isso, tá? Mas eu queria que já aproveitassem, assim, e já colocassem no rascunho. Porque, assim, a minha missão tem 7 anos que eu tenho ela. E ela, para mim, ainda não tá boa como eu gostaria. A minha coordenadora sabe na ponta da letra, assim, para mim ainda tá muito comprida. Eu quero que todas as pessoas da escola saibam, né? Mas elas sabem que o elo de confiança, que a influência positiva, as experiências construtivas, que vai ficar para o resto da vida das crianças. Eu digo assim, elas não precisam decorar, mas elas têm que saber a essência. Sabe?
Tem que saber a essência por que elas estão aqui. Na verdade, Tá dando problema no teu microfone. tá dando para ouvir? Dá, agora dá. É porque, na verdade, quem escreveu a missão, o valor, todo esse contexto foi o meu esposo. Então, senta E com aí- ele para ajudar ele a responder. Ele vai te ajudar a responder. Então, é que no início, vou voltar bem aqui um pouquinho. No início, eu não queria muito escola, entendeu? Então, eu não me envolvi muito na construção da documentação, nas questões de documentação, de PPP, desse sentido, entendeu? Mas aí, quando eu entrei, eu vesti a camisa, entendeu? Ah. Não, e é bem importante, assim, se tu achar que não precisa mudar, não tem problema nenhum. Precisa, porque, na verdade, o que eu sonho com a escola é que o quê? É que as professoras também tenham uma educação respeitosa com as crianças, para que as crianças na vida adulta possam ser adultos saudáveis. Tá, Então, beleza, pode colocar isso. Para quê? Como é que tu faz isso? Para que sejam adultos saudáveis ou cidadãos saudáveis. Isso, porque esse trabalho que é feito, o objetivo principal é esse. Para que eles sejam adultos bem-sucedidos na sua vida, para que eles sejam saudáveis, mas eu ainda tenho essa outra questão que eu preciso acrescentar, né? Que é do corpo pedagógico, dessa educação respeitosa, que às vezes Não tem problema. muito criticada, porque a Bia passa a mão na cabeça de todo mundo, mas não é isso, eu entendo assim, que a gente tem que, eu entendo assim, se eu como adulta quero ser respeitada, pois eu também tenho que respeitar a criança também. Como eu não quero ser exposta na frente de todo mundo, então eu não posso expor também a criança, porque o mesmo sentimento que eu adulta sinto, ele também sente, ele só não sabe expressar, mas aquele sentimento vai ficar lá com ele. E esse sentimento depois pode aflorar lá na vida adulta dele de outra forma. E essa questão, assim, tu tem que verificar se cabe aqui na missão, que aí tu tem que estar bem alinhada com o teu sócio, né? Ele tem que concordar. E caso não aconteça essa concordância, pode trazer isso como objetivo pedagógico. Por exemplo, assim, eu trabalho com educação respeitosa, mas não está na minha missão, mas vem do encontro, né? Porque as crianças têm que viver experiências positivas, nós temos que ser influências, né, positivas para essas crianças, então vem de encontro. Então, tudo aquilo que eu venho somando na escola, ela vem de encontro com esse propósito. Tá? Então, a minha sugestão é que tu sente com ele, responda essas perguntas, e é bem importante a gente ter isso muito claro, no papel mesmo, porque toda reunião que tu for levar, eu faço isso, toda reunião que eu tenho com a equipe, tá lá, missão, visão, valores e princípios. A gente sempre começa com isso. Tá lá no quadrinho da secretaria, da direção da escola, qualquer reunião individual, ou às vezes até com a mãe, né? Sei lá, uma criança que esteja apresentando comportamento atípico. É difícil para a família, muitas vezes a família entra em negação, depois tem a fase do luto. A gente sempre precisa, olha, o nosso papel aqui é criar um elo de confiança, então a gente tem que ser transparente, por isso que a gente está tendo essa conversa, porque isso vai permanecer, essa fase da escola vai permanecer no resto da vida dele. Tu sabe que tu está olhando para ele como criança hoje, mas a gente sabe o desenvolvimento neurológico, eu trago toda a parte de ciência também, mas tudo vem de encontro com o propósito da escola, tá? Depois eu vou mandar esse slide para vocês também, se tiver no celular aí não tem problema. Carol e Graça, alguma dificuldade, assim? Eu sei que não vai ser fácil, tá? Não é fácil, não é do dia para o outro, vocês vão ter uma semana para pensar. De repente, vocês podem, por exemplo, assim, conversar, quem não tem sócia, mas conversa com a coordenadora, chama algumas professoras. Olha, responde para mim aqui, o que tu acha que a gente faz? Porque elas têm essa perspectiva também, né? Elas têm vários pontos de vista, às vezes ajuda a construir. Ou daqui a pouco, assim, poxa vida, elas acham isso, mas não é nada disso que eu queria, não é isso. Aí vocês vão escrever e depois ir trabalhando com a equipe para a equipe comprar essa ideia. Elas têm que ter no consciente delas, assim, o que elas estão fazendo aí com vocês. Dentro do ônibus, né? Para que esse ônibus? É um ônibus escolar, então elas precisam entender que esse é o propósito único da escola, tá? Então, aqui eu trouxe dois exemplos, um é bem parecido com o da escola.
O que a escola faz, né? Se você responder, proporcionar educação e cuidado. Para quem? Ali fala da primeira infância, então são para crianças, primeira infância a gente sabe, que é dos 4 meses até os 5, 6 anos. Como que a escola faz? Criando um elo de confiança com as famílias, né? Por que que a escola faz, né? Desculpa, criando um elo de confiança e proporcionando influências construtivas. Por que que a escola faz isso? Para que tudo isso permaneça ao longo da vida dessas crianças. Tá? Então, aqui responde as perguntas. O que a escola faz? Ajudar as famílias a desenvolverem o potencial da criança. Então, isso é o que essa outra escola faz, ajuda. Por quê? E aqui traz também, vai de encontro, né, que a família acha assim, estou pagando a escola que tem que fazer. Não, nosso papel como escola é complementar. Então, tá aqui, ajuda a família. Porque às vezes a criança fica 4 horas na escola e as outras 20 horas com a família, a gente não vai fazer milagre. Então, o que faz? Ajuda as famílias a desenvolverem o potencial das crianças na primeira infância, então já estou dizendo para quem, né? Como? Através de uma educação inovadora, poderia ser como? Através de uma educação cristã, enfim. E por quê? Para ter um impacto positivo na sociedade. Então, enquanto o propósito, não estou pensando só aqui na escola no agora. Eu quero que isso reverbere para a sociedade, para o mundo, enfim, para o país. Aí vai de cada uma de vocês. Tem que ser, é bem pessoal mesmo, não tem uma receita, assim, né? Tem instruções para vocês chegarem nesse caminho. A visão, então, é onde nós vamos chegar no futuro, né? Qual é o sonho? Eu brinco assim que é o que vamos ser quando crescer, quando estivermos lá daqui mais 18 anos, quando a turma da Mônica tiver com 36 anos, né? A escola da Carolina tiver com 24, a da Bia com 4 anos, a Bia com 14, cada uma. Né? O que a gente quer ser lá nesse futuro? Onde nós queremos chegar? Então, qual é o sonho que a gente quer atingir? Qual é o plano? Né? E como vamos chegar lá? Então, a gente vai ter que responder essas perguntas. Tá? Por exemplo, eu também não sei dizer decora, assim, mas a visão da minha escola é ser reconhecida na comunidade como uma instituição ética e com caráter humano. Ou seja, não é uma instituição que vai pensar só em dinheiro, só em números, só em matrículas, não, a gente tem caráter humano. Então, isso é como a gente quer ser reconhecido. E era na comunidade, depois a gente passou regionalmente, né? A gente mudou a nossa visão, porque vários pais que estavam aqui mudaram de cidade, levam o nome da escola, indicam a escola em outras cidades, o pessoal que vem morar aqui já vem com referência, então a nossa escola está sendo reconhecida regionalmente, e através desse trabalho nas redes sociais, eu já digo até que, de repente, nacionalmente, né? Porque ali só em seguidores no Instagram tem muita gente seguindo a nossa escola, está sendo referência. Então, olha onde nós estamos chegando. E o mais interessante, se vocês entrarem lá no Instagram da escola, deixa eu tentar mostrar para vocês. Para quem não sabe, Prepara Escola Infantil. Não, Escola Infantil Prepara. Não, Prepara Escola Infantil, desculpa, já até me confundi aqui. Lá tem um vídeo que está em destaque, esse aqui, ó. Se dá para ver. Aqui. Tá, ele está fixado. Esse vídeo é uma repórter da RBS, que é a afiliada da Rede Globo aqui no município, no estado. E ela pegou uma foto, que eu não sei como chegou nela, um vídeo nosso da escola, de crianças da inclusão, e ela tem um filho da inclusão, e ela fez um vídeo falando sobre isso, não falou sobre a escola. Mas esse vídeo repercutiu bastante, né? No perfil dela teve muitas visualizações, deixa eu ver só no nosso aqui, vamos ver quantos teve. Não aparece aqui, não. Mas foi assim, viralizou mesmo esse vídeo, e as pessoas viam na internet, disseram aqui, estão falando da escola de vocês, né? E o mais interessante que eu achei, assim, para mim, foi incrível, valeu muito o trabalho, esse trabalho de construir os pilares, porque uma professora, quando viu esse vídeo, mandou no grupo da escola, no grupo da equipe, e só colocou o link e colocou assim, a nossa visão sendo atingida. Isso, para mim, foi uma glória como gestora, porque tudo isso que a gente vem, né, água mole e pedra dura,
Quando ela viu o vídeo, ela se deu conta, olha só a nossa visão, onde a gente quer ser reconhecida, que legal que isso está acontecendo. Então, é sinal que vale a pena, elas já conseguem identificar e elas sabem para que elas estão ali, nesse ônibus, como tem que ser o comportamento delas e onde a gente quer chegar. Então, elas acabam ficando engajadas, comprometidas com isso. Porque é difícil, né? Pegar um ônibus, um avião, subir ali num transporte, seja qual for, sem saber onde ele vai chegar. Não gera confiança, não gera conexão. E no momento que a gente começa a trabalhar esses pilares estratégicos, as pessoas acabam tendo mais confiança, engajamento conosco. Não vai, como repito, não vai ser da noite para o dia, mas isso vai acontecer se nós tivermos a persistência de trabalhar de sol a sol. Eu digo assim, vai entrar gente, vai sair gente, e a gente tem que ir colocando isso na cabeça das pessoas que estão conosco. E antes de colocar na cabeça das pessoas, tem que estar muito claro para nós, como gestoras. Quando eu falo gestora, Bia, como coordenadora também, porque a coordenadora tem um papel de gestora, né? De lidar com essa. Só que aí tu vai ter que sentar com o teu esposo e verificar algumas questões. Se cabe, né? Como ele tem o papel de diretor, ele precisa estar junto contigo para decidir. Então, aqui um exemplo de visão. Ser reconhecida como uma escola que impacta a sociedade através da educação infantil. Mas eu tenho que saber como que eu vou medir isso, né? Impacto através da educação infantil, de repente eu vou fazer palestras, lives, falando sobre neurociência, como cada fase da infância impacta no desenvolvimento daquela criança, seja aquelas crianças de 4 meses a 2 anos, né? Ou falando com os pais sobre isso, porque eu digo assim, eu digo até para a minha equipe, os pais não fazem curso para cuidar da criança. Só nasce uma criança. Nós, educadoras, nós estudamos a fase de desenvolvimento de cada criança, de cada faixa etária, né, de cada nível ali. A BNCC nos traz isso. O que precisa ensinar para as crianças no nível 1, no nível 2, no nível 3. Então, se eu conseguir comunicar isso na minha fala, todos os dias, com as professoras com os pais, eu vou acabar sendo reconhecida por isso. Tá? Então, é sabendo onde eu quero ir, e aí eu vou começar a falar e mostrar, até que eu seja reconhecida, que nem o ônibus da melancia. A gente vê lá o ônibus da melancia, já sabe que é da melancia. Vê o ônibus escolar, já sabe que é o escolar. Sabe para onde está indo. Então, é através da nossa fala que nós vamos comunicar isso, e sempre de dentro para fora. Começa comigo, aqui dentro, como gestora, passo para a minha equipe, e a minha equipe vai passar isso também para os pais, porque é elas que estão em contato ali no dia a dia. Então, vocês têm que pensar aqui, né, na visão. Então, a missão é responder aquelas perguntas, visão, onde vocês querem chegar, e os valores. Agora, vocês vão pensar nas atitudes e comportamentos que vocês gostariam que a escola de vocês fosse reconhecidas. Claro que as pessoas não vão saber na ponta da língua. Ah, mas eu quero ser reconhecida por uma instituição ética. Então, ética tem que estar lá nesses valores. Ah, eu quero ser reconhecida pela confiança. Então, tem que estar transparência nesses valores. Tá? Tragam, assim, valores, comportamentos que vão levar vocês, a escola de vocês, a essa lembrança, digamos assim. Ah, eu quero ser reconhecida pela inovação. Eu quero ser reconhecida como uma escola onde a equipe se dá bem. Aí tem lá a busca pela harmonia, tá? Então, primeiro coloquem, assim, como que vocês gostariam que fosse reconhecida pelas pessoas que estão de fora. Outra coisa que eu compartilho com vocês aqui, que eu fico muito feliz, é quando as pessoas trazem currículo na escola e dizem, eu quero trabalhar aqui. Já aconteceu de 2 professoras que estão aqui me direm assim, eu não levei currículo em outra escola, porque eu queria trabalhar aqui, porque a gente vê que aqui é diferente, a gente percebe que tem um clima diferente, a gente percebe as pessoas aqui são mais alegres. Então, olha só, a gente já está sendo lembrada por essa harmonia, né, pelo trabalho em equipe, pela responsabilidade pelo todo. Eu nem vou colocar aqui para vocês não colarem, mas podem pesquisar na internet, mas pense primeiro assim, como eu quero que a escola seja lembrada, e aí busquem valores que fortaleçam essa lembrança. Tá? Entendido isso aqui? Umas carinhas de assustada, de sono, não sei. Mas é para sair fumacinha da cabeça. E talvez vocês cheguem a essas respostas só daqui a 3, 4 meses, mas não tem problema, tá? Mas a ideia é olhar para esse desenho, tá, aqui está o esboço. Agora, a partir daqui, toda semana eu vou dar uma olhadinha para melhorar. Porque é isso que eu quero que a minha equipe entenda, assimile, é isso que eu vou cobrar delas, é para isso que eu vou me posicionar. Deixa eu passar isso que eu não vou...
Não vou dar cola para vocês. Quero que vocês pensem. Então, o impacto de tudo isso, tá? No engajamento do time. Então, isso aqui vai formar a cultura da escola, vai trazer clareza em alinhamento. Então, as pessoas vão saber qual é a expectativa que a escola tem em relação a elas. Hoje, a expectativa da Graça, da Carol, da Bia, qual é a expectativa em relação a elas, e elas vão ter que se alinhar a isso, elas vão ter que se comportar de acordo com essa expectativa. Por que eu digo assim hoje da Graça, da Bia e da Carol? Porque vocês estão na frente dessa escola. Mas como pegar o exemplo da minha aluna que tem 70 anos, ela não está 70 anos na frente da escola. Mas se vocês construírem isso, daqui a pouco a Carol, né, a filha da Carol cresce, ou a filha da Graça resolve assumir a escola, a Graça resolve viajar para o Caribe, tá ali, a equipe já sabe. E a gente vai chegar nisso depois, né? Cargos e funções, por exemplo. Eu tive a experiência que deu certo, eu saí da coordenação, o ano passado a minha coordenadora assumiu, 2024, 23, 22, foi o meu último ano da coordenação. A Luísa assumiu a coordenação e eu não tive nenhum problema de resistência, sabe, aqueles boicotes, assim, agora chegou uma nova coordenadora. As pessoas não, as meninas, as professoras não vinham me procurar mais. A partir do momento que eu passei, eu digo assim, passei a faixa de super coordenadora, o bastão para a Luísa, automaticamente elas não vieram falar comigo, porque estava muito claro, muito alinhado. E elas não mudaram o comportamento, porque elas sabem o que a escola espera delas. Independente de estar a Kellen, ou a Luísa, ou a Lígia, ou enfim, amanhã ou depois outra coordenadora, elas sabem o que espera delas. Então, o comportamento não decaiu. Porque a gente sabe que na escola pública acontece muito isso, né? Tem a coordenadora, aí mudou a equipe diretiva, mudou a coordenadora, e muitas vezes os professores fazem ali uma rebelião com aquela coordenadora, porque não gostam da coordenadora, né? Levam para o lado mais pessoal. Isso pode acontecer numa escola privada, se não estiver tudo alinhado. Então, trazendo esse alinhamento, essa clareza, fica mais fácil, e aí não acontece os motim, né? Motim de, não vou mais responder no grupo. Não, vamos alinhar nossos pensamentos, e aí gera mais comprometimento das pessoas, porque a pessoa não está comprometida com a, desculpa a brincadeira, tá? Não está comprometida lá, envolvida com a chata da Beatriz, com a chata da Kelly, não, ela está comprometida com a escola. Independente se a Kelly, se a Beatriz é chata e está naquela função, naquele cargo, eu estou comprometida com a escola Prepara. E isso eu venho trabalhando muito na equipe para elas entenderem. É a escola, não são as pessoas que estão ali. Ótimas, as pessoas são importantes, são o ativo mais importante da escola. Mas as pessoas estão ali temporariamente nesses cargos e funções. Eu brinco assim, se a minha coordenadora ganhar na Mega Sena, amanhã ela não vem para a escola. Eu tenho que ter tudo estruturado para que outra pessoa que chegue, seja treinada e tudo siga. Que a pessoa não vá embora e leve tudo aquilo com ela. Não. E quando eu comecei a trabalhar essa parte mais de organização, assim, da escola, quando eu comecei trouxe a Luísa para ser minha auxiliar de coordenação, eu brincava com as meninas, mas para que tudo isso? Eu disse assim, gurias, se eu morrer, como é que fica? Não, Deus o livre, tu não tá na escola. A escola sem ti não funciona. Eu digo, pois é, e se eu morrer, vocês vão perder os empregos? Não quero isso. Eu quero que tudo siga bem. Eu brincava, né? Porque eu fazia um pouquinho de terrorismo, porque eu tinha essa afinidade com elas, né? Mas vocês podem falar, olha, se eu ganhar na Mega Sena, se eu vender a escola, vocês vão embora? Vão fechar a escola? Não, o emprego de vocês vai ficar garantido. Você sabe o que tem que fazer aqui dentro. Né? Isso gera uma cultura positiva, porque as pessoas começam a entender, começam a ficar mais engajada, cria um clima mais leve, porque não fica aquela coisa assim de, não gosta fulano. Não, ninguém está cobrando teu pessoal, estou cobrando o resultado profissional para aquilo que tu foi contratado. Ponto. Depois a gente pode discutir, chamar atenção, mas depois de noite a gente vai sair e vai comer uma pizza junto. Não tem problema. Então, dentro do ambiente, fica muito claro o que a gente espera e cria esse clima, um bom clima organizacional. E também fica mais fácil de tomar decisões. Digamos que tem aquela mãe, vou dar um exemplo, nada contra, mas aquela mãe que é médica, e que é médica cirurgiã, e que não está acostumada a esperar, e quer ser atendida primeiro, porque tem muita gente esperando por ela, né? Todo mundo pode esperar o médico, mas o médico não pode esperar ninguém. Não sei se é assim na cidade de vocês, mas aqui é. O médico não espera ninguém, mas a gente fica lá 5 horas esperando uma consulta, né? Então, por exemplo, se a prof tem que tomar uma decisão em relação àquela criança, àquela mãe, entrega de parecer, por exemplo.
tá? A mãe chega querendo ser a primeira a ser atendida, e já tem 4, 5 esperando. A prof vai tomar uma decisão de acordo com os valores e princípios, com o propósito da instituição. Ela não vai tirar da cabeça dela, realmente aquela mãe merece ir na frente dos outros. Isso é só um exemplo hipotético, tá? Mas ela vai tomar decisões de acordo com a estrutura, clima organizacional, a cultura da nossa escola. Porque nós trazemos esses valores e esses princípios. Então, ajuda dentro da sala, porque elas são líderes daquele ambiente, ajuda a coordenadora, para quem tem, a tomar decisões em relação às pessoas, nesse nível hierárquico, digamos assim, né? Olhando para o todo, a gente consegue tomar decisões assertivas de acordo com aquilo que a instituição espera, com aquilo que a instituição é. Bom, então, essa, digamos assim, como eu disse, se eu pudesse ensinar uma coisa, se vocês conseguirem colocar isso no papel e viver isso dentro da escola de vocês, eu já dou por ganho a mentoria, porque todo o resto vai depender desse início aqui, tá? Então, a semana que vem, quarta-feira, eu vou estar à disposição de vocês, das 7h30 às 8h30, daí eu vou tirar 1 hora só, porque eu tenho que dar atenção para minha filha aqui também, né, para a família de noite, e aí vocês me tragam na quarta-feira, se quiserem trocar uma ideia, tem o grupo ali, fiquem à vontade. Se quiserem colocar, Kelly, eu fiz esse rascunho aqui, dá uma olhada. E vocês também se sintam à vontade para dar sugestões para as colegas, né? Porque às vezes mais olhares para o mesmo ponto de vista, assim, a gente consegue acrescentar e melhorar. E cada uma de vocês tem aí a sua experiência, a sua expertise, e nós podemos nos ajudar muito nessa caminhada aí. Tá bem? Alguma dúvida, alguma questão? Deixa eu fechar agora, eu vou deixar aberto para vocês. Vou gravar aqui.